Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós corrigimos 6 questões de direito processual penal que foram cobradas no 33º exame. Na aula de hoje nós vamos corrigir 6 questões de direito do trabalho que também foram cobradas neste exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir, então, 6 questões de direito do trabalho que foram cobradas no 33º exame. Olha lá. Valmir foi empregado da sociedade empresária Lanchonete Chapa Quente Limitada, na qual atuou como atendente por 1 ano e 3 meses, sendo dispensado sem justa causa em julho de 2021. A sociedade empresária procura você como advogado para saber o modo de pagamento dos direitos devidos a Valmir, de acordo com o que dispõe a CLT, sabendo-se que a norma coletiva nada dispõe a respeito, assinale a afirmativa correta. O examinador aqui queria saber se você conhecia a alteração feita pela reforma trabalhista no modo de pagamento de verbas rescisórias aí do empregado. Bom, a reforma revogou os parágrafos 1º e 3º do artigo 477 da CLT, desobrigando os empregadores de fazer a homologação junto ao sindicato da categoria ou ao Ministério da Fazenda, nos casos de rescisão do contrato firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço. Aqui, trouxe até para vocês o antigo teor do parágrafo 1º do artigo 477. Olha só. O pedido de demissão, o recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano somente será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse teor ou essa redação caiu por terra. Vamos verificar a nova redação. Olha só. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Parágrafo 4º. Olha só. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito, cheque visado, conforme acordem as partes. Ou, inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário. Tá bom? Com isso, vamos para as assertivas. Alternativa A, olha só, uma vez que o contrato de trabalho vigorou por mais de 1 ano, deve ser feita a homologação perante o sindicato. Não há mais necessidade de homologação perante o sindicato e essa rescisão e o pagamento podem ser feitas nas instalações da empresa, tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, olha só, o pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho. Perfeito, né? De acordo com o que nós acabamos de ler e falar aqui, tá bom? Alternativa C, não havendo discórdia sobre o valor devido a Valmir, deverá ser apresentada uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Essa alternativa é absurda. A Justiça do Trabalho não tem pessoal para receber a quantidade de acordo que essa assertiva diz que deve ser feito, né? Não há previsão legal para isso e muito menos pessoal na Justiça do Trabalho para isso, tá? Alternativa D, a sociedade empresária, ao optar por fazer o pagamento em suas próprias instalações, deverá obrigatoriamente depositar o valor em conta do trabalhador? Não. O parágrafo 4º diz que pode ser em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, tá? O obrigatoriamente deixou a assertiva incorreta. A Marita, letra B. Vamos para a próxima. Carlos foi contratado como estagiário em 2018 por uma indústria automobilística pelo prazo de 2 anos. Todas as exigências legais foram atendidas.
e o estágio era remunerado. Após um ano de vigência do contrato, ele procura você como advogado para saber se terá direito às férias nos 12 meses seguintes. Sob a situação narrada, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. E aí é a lei 11.788 de 2008 que dispõe sobre o estágio do estudante. Artigo 13, olha só, é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso, não é férias, de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Parágrafo 1º, o recesso de que trata esse artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. A relação entre instituição de ensino, parte concedente e estagiário é regida pela Lei 11.688 e não pela CLT. Assim, não se aplica ao estagiário o artigo 7º, inciso 17 da Constituição, tá bom? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Letra A. Não haverá direito a qualquer paralisação, porque somente o empregado tem direito a férias. Há direito, sim, nesse caso aqui de Carlos, a um recesso remunerado, já que o estágio era remunerado, tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta. Letra B. O estagiário tem direito a férias normais, acrescidas de 1/3. Não é férias, é recesso de 30 dias e não há acréscimo do terço constitucional. Portanto, a letra B está incorreta. C. Uma vez que a lei é omissa a respeito, caberá ao empregador conceder ou não algum período de descanso a Carlos. Essa assertiva é aquela absurda, porque deixa ao bel prazer do empregador conceder aí o período de descanso a Carlos, tá? Impossível, absurda. Letra D. Carlos terá direito a um recesso remunerado de 30 dias, mas sem direito ao acréscimo de 1/3. Perfeito. Se coaduna com o que nós acabamos de dizer. Gabarito a letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 72. Um grupo de investidores está estimando custos para montar empresas em diversos ramos. Por isso, procuram você, como advogado ou advogada, para serem informados sobre os custos adicionais de periculosidade e insalubridade nas folhas de pagamento. Sob a orientação dada, de acordo com o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, o examinador quer saber o seu conhecimento sobre adicional de insalubridade e periculosidade, artigo 192, 193 e 194. Olha só, o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, 40%, 20%, 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Portanto, a insalubridade tem graus, né? E o percentual varia. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30%. Vou abrir aspas aqui. Um adicional fixo, tá? Sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações, ou seja, o salário básico, tá? Artigo 194, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física nos termos desta seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Portanto, não há necessidade de decisão judicial e não é porque você muda o empregado de função que ele deixa de receber a insalubridade. Por quê? Porque ele pode mudar de uma função insalubre para outra função insalubre, tá bom? Então, olha só, vamos para as assertivas. Letra A.
O adicional de insalubridade varia entre os graus mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo. Opa, perfeito, né? O de periculosidade tem um percentual fixo, 30% do salário básico do empregado, ou seja, o salário sem gratificações, prêmios ou participações, tá? Gabarito, sem dúvida nenhuma, é letra A. Vamos ver como que a banca deixou as outras assertivas incorretas. Olha só. Letra B, os adicionais de periculosidade e insalubridade, portanto, ele mistura os conceitos, variam entre os mínimo, médio e máximo. Aqui ele misturou os conceitos, logo a alternativa B está incorreta. Letra C, as atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica são consideradas a de maior risco, com um adicional de 50% sobre as remunerações dos empregados. Aqui ele deixa tudo incorreto. Não é sobre remuneração, é sobre o salário básico e não existe o adicional de 50%, né? E não há essa graduação de atividades consideradas de maior risco no que tange a periculosidade, tá bom? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade, só pode cessar com a mudança de função ou por determinação judicial. Já vimos que não precisa disso, tá ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Ah, pessoal, questão 73, prova tipo 1 branca. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial, previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada e quarto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado com redução significativa da rede credenciada e que eventual internação hospitalar seria feita em enfermaria, não mais em quarto particular. Sobre a alteração efetuada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão que trata aí de alteração prejudicial aí do contrato individual de trabalho. Artigo 468 da CLT e súmula 51 do TST respondem à questão, olha só, nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Logo, Genilson e Carla não consentiram, e ainda que consentissem a essa alteração, seria nula em relação a eles. Além disso, a súmula 51 diz o seguinte, ó, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Portanto, essa alteração só será válida aos empregados admitidos posteriormente a ela, ok? Disse o TST na súmula 51, ok? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só, letra A. Letra A. A alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. Perfeito, está de acordo aí com a súmula 51 do TST e o artigo 468 da CLT. Alternativa B, a alteração é válida. Já vimos que não, a alteração é inválida em relação a Genilson e Carla. Tá bom? Letra C, a alteração somente será válida para os admitidos anteriormente, não posteriormente, tá? D, a alteração que alcança apenas os admitidos após a mudança deve ser homologada judicialmente. Não há necessidade de ser homologada judicialmente, não há previsão para isso. A alternativa A é o gabarito da questão. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 74, prova tipo 1 branca. Suelen trabalhava na churrascaria Boa e Mal Passado Limitada, como auxiliar de cozinha, recebendo um salário fixo de R$ 1.500 mensais. Por encontrar-se em dificuldade financeira, Suelen pediu ao seu empregador um empréstimo de R$ 4.500, a ser descontado em parcelas de R$ 500 ao longo do tempo. Sensibilizado com a situação da empregada, a sociedade empresária fez o empréstimo solicitado,
mais um mês após Suelen pediu demissão sem ter pago qualquer parcela do empréstimo. Considerando a situação de fato, a previsão da CLT e que a empresa elaborará o termo de rescisão do contrato de trabalho, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão trata aí de desconto do salário do empregado. Olha só, artigo 462 da CLT e 477, parágrafo 5º, respondem aí a questão. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei e de contrato coletivo. Portanto, se você analisar o artigo 462, a regra é que o empregador não pode efetuar qualquer desconto no salário do empregado, mas a lei traz exceções, e uma delas é o adiantamento, que foi o que a churrascaria Boi Mal Passado fez na prática, embora o examinador de propósito tenha chamado de empréstimo, ok? Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Artigo 477, parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Então, no caso de adiantamento, essa recomposição não poderá exceder, no caso de compensação, a um mês do salário do empregado, ok? Por posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A sociedade empresária poderá descontar todo o resíduo, ou seja, R$ 4.500, no termo de rescisão de contrato de trabalho? Não, né, pessoal? Todo não. O artigo 477, parágrafo 5º, diz que só poderá fazer a compensação equivalente a um mês de remuneração do empregado. B. A sociedade empresária poderá, no máximo, descontar no termo de rescisão do contrato de trabalho o valor de R$ 1.500. Perfeito, tá? O gabarito é, no caso concreto, a letra B, tá bom? C. Não pode haver qualquer desconto no termo de rescisão do contrato de trabalho, porque o empréstimo tem a natureza de contrato civil, de modo que a sociedade empresária deverá cobrá-lo na justiça comum. Não se trata de um empréstimo, embora o nome dado pelo examinador tenha sido empréstimo, você deveria chegar à conclusão, na verdade, foi um adiantamento, até porque a empresa não estava cobrando juros, ele não está habilitada, não é banco para realizar empréstimo, tá? Então, essa assertiva está incorreta, letra C. D. Por lei, a sociedade empresária tem direito a descontar no termo de rescisão de contrato de trabalho o dobro da remuneração. Na verdade, por lei, a sociedade empresária tem o direito de descontar o equivalente a um mês de remuneração e não o dobro. Tá bom? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha, pessoal, questão 75. Jorge e Manuel integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa na qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manuel, representante dos empregados. Durante a vigência dos seus mandatos, ambos foram dispensados sem justa causa na mesma semana, recebendo aviso prévio indenizado. Considerando a situação de fato e a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão trata de estabilidade provisória, prevista no artigo 10 do ADCT, inciso 2, a linha A. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, que foi o que ocorreu aqui, do empregado eleito para o cargo de direção, tá? De comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato, tá? Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados da CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Logo, de posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Não há impedimento à dispensa de Jorge. Por quê? Porque Jorge é representante na CIPA
do empregador. E a estabilidade refere-se apenas ao representante dos empregados. Tá? Continuando aqui, ó. Mas Manuel tem garantia do emprego e não poderia ser desligado sem justa causa. Perfeito. Esse é o gabarito da questão, consoante o que nós já lemos. Tá? Alternativa B. Ambos os empregados podem ser dispensados? Ambos não. Tá? Manuel estava no exercício de cargo de direção da CIPA e, portanto, tinha estabilidade provisória. C. Jorge, por ser representante do empregador junto à CIPA e dele ter confiança, não poderá ser dispensado. Poderá ser dispensado, sim. Não há previsão legal que dê estabilidade para o representante do empregador. D. Nenhum empregado integrante da CIPA pode ser dispensado sem justa causa. Na verdade, o que não pode ser dispensado é o representante dos empregados no cargo de direção. Os outros podem, tá bom? Quando a assertiva colocou nenhum empregado, deixou a alternativa incorreta. Gabarito é letra A. Com isso, nós terminamos as 6 questões de direito do trabalho que foram cobradas no 33º exame. Um forte abraço, bons estudos.